Em muitos filmes do James Ivory, ou da produtora Ivory Merchant, ele está falando de coisas importantes, de coisas pesadas, de coisas bastante significativas acontecendo. Um processo de colonização se decompondo, a visita do Thomas Jefferson em Paris, de certa maneira assistindo, né, a transição para o mundo novo que ele mesmo, Thomas Jefferson, fundou, né, assistindo e semeando a revolução ali, meio sem saber, se aventurando ali em Paris, se aventurando mais romanticamente do que politicamente, mas estão acontecendo coisas muito pesadas ali. Ou mesmo no filme dos bostonianos, né, em que eclode ali uma disputa pesada por uma pessoa, pelo domínio, pelo controle de uma pessoa entre diferentes núcleos históricos, né? O núcleo do proprietário rural e o núcleo das feministas que surgem naquele momento, né? Como se fosse uma disputa sectária mesmo entre forças pelo coração de uma pessoa. Nesses filmes estão acontecendo coisas muito pesadas, mas nos filmes, ou mesmo no Vestígios do Dia, em que a guerra está sendo decidida, a Segunda Guerra, e portanto a permissão, né, para aquilo que seria o movimento de invasão progressiva do Hitler à Europa. Mais ou menos como se vê hoje acontecendo, mas isso é outros 500. Muitos desses filmes estão falando de coisas pesadas, importantes, históricas, só que o que ele está dizendo mesmo, o que ele está falando, o que ele está contando, ele, a Ruth, a sua roteirista, e o Ismail, seu marido, dono da produtora, dono financeiro, o que o James Ivory está contando nesses filmes é o que está lateral, né? Aqueles grandes acontecimentos. Ele está falando de grandes histórias, mas ele está contando, na verdade, o que está em volta daquilo. E ele constrói esses filmes num acúmulo progressivo de lateralidades que irradiam o clima das épocas e aquilo que de fato forma, né, a carne do mundo naqueles momentos. Ele procura esse lateral para contar pra gente algo que é mais importante, na opinião dele, talvez. Ele procura esse lateral para contar, não os bastidores exatamente, mas para nos contar sobre o mundo naquele momento, para nos colocar no mundo e para nos colocar no mundo naqueles momentos. Então, para ele não é tão importante contar as tramas, fazer as tramas se desenvolverem, contar essas histórias centrais, mas criar esse constante desvio climático, que é, na verdade, aquilo que vai nos conduzir para dentro do filme, né? Ele vai criando, como se fosse numa peça de jazz, variações melódicas primas do tema principal, mas aquilo que vai permitindo que a gente habite a obra, habite a música, e mesmo o tema principal, é essa desvairada inclinação ao que está lateral, ao que vai se construindo lateralmente. Então ele vai criando várias
vários pontos de culminância, de densidade lateral, ou de não densidade lateral, esses pontos vão estabelecendo aquilo que é a carne mesmo do filme, o corpo do filme, e o prazer de estar ali no filme, uma questão carnal mesmo nesse sentido, porque esses filmes do Ivory nos trazem muito para dentro, nos trazem muito para o consumo do filme, no sentido mais nobre da palavra consumo aqui. São filmes de produção de carne dentro do filme, em volta do filme, o que vai dando corporalidade ao filme e nos permitindo essa ação de quase de nutrição, de uma ação em que nós podemos nos colocar ali como além de entes que habitam aquele mundo do filme, pessoas que drenam aquela matéria toda, que transportam aquela matéria toda em exposição e em crescimento para seu próprio corpo, para sua própria vivência naquele instante. O que eu estou querendo dizer aqui é que são filmes de alimentação, são filmes de habitação e alimentação, e ele vai conduzindo isso com essas lateralidades, que torna... Eu tenho uma sensação, por exemplo, com os filmes do Ivory, que eu não consigo parar de ver, não consigo pausar, não gosto de pausar, e tem um certo momento assim que eu tenho medo que eles acabem, porque de fato eu estou me alimentando daquilo ali. E eu acho que essa transformação do filme em corpo que alimenta o nosso corpo, falar nesses termos assim, esse é um processo consciente que ele percebeu em algum ponto da vida cinematográfica dele, e ele percebeu que aquilo que ele fazia em volta das coisas, em volta dos personagens, em volta das histórias principais, no espaço, mostrando o espaço, as casas, o que as pessoas faziam mais cotidianamente, mas ele tem uma isso tudo é importante, e ele tem uma busca também pela materialidade dos espaços, né? As mobílias, as madeiras, os jardins, a casa. E isso tudo é corpo, isso tudo é habitável, isso tudo é consumível como carne da história também, né? Carne da história, carne da imagem, carne do registro fílmico, carne do nosso arquivo enquanto pessoas solitárias que precisam saber de sua história, saber a história, mas também precisam dessa circular, né, por esse campo em que estão disponíveis essas vozes que estavam até então abafadas, e essas vozes que nos dizem algo importante sobre uma época. Então tem um lance assim. O que o Ivory faz, quando eu falo de filmar as dimensões laterais, filmar o que é lateral, buscar o lateral, é talvez algo mais que isso, só para registro. Embora eu possa vir a usar esse termo lateral de novo. Mas o que ele faz é, na realidade, buscar as dimensões cardinais, né? Cardinais, como se fosse leste, oeste, sul. Cardinais porque elas sempre atravessam e nunca estão desvinculadas exatamente do centro, né? E elas vão se riscando, se atravessando mesmo.
O lateral não é só a história lateral, né? A questão lateral, o cardinal, né, em relação ao que está central, por exemplo, em Mr. e Mrs. Bridge é a guerra, que é o lateral. O lateral cardinal seria a própria vidinha do casal, a vidinha do Mr. e Mrs. Bridge em Paris, viajando de navio, ou jantar no clube em meio ao tornado que invade o Kansas, ou ao contrário, né? Na verdade ele faz de um jeito que a vida das pessoas, a parte mais vulgar, mais mundana, o registro da convivência burguesa da vida dessas pessoas, né? O jantar sob o tornado no clube de campo do Kansas, o jantar de confraternização, a aula de pintura para senhoras, tudo isso é o centro e tudo de grandioso que acontece em volta, os pequenos sussurros sociológicos, os grandes cenários da história do mundo, na verdade são laterais, ou cardinais, né? E o Ivory dá peso cotidiano para ambos, né? Que se atravessam, se interorquestram. E a densidade a densidade acaba sendo trocada, né? O peso é leve, o cotidiano é peso, e tudo é acúmulo produtivo de ambientação do filme, né? Tudo é acúmulo produtivo do ambiente do filme, tudo é acúmulo produtivo de carne histórica e tempo no filme. Um dos filmes que eu mais gosto, dentre esses que ele fez esse processo, né, que ele fez assim, esse trabalho magistral, geralmente magistral, né, da lateralidade carnal das coisas que vão se constituindo na própria experiência carnal do filme. Um dos filmes que eu mais gosto é justamente aquele em que ele tenta habitar o tempo presente. Tem dois filmes que ele tenta habitar o tempo presente em Manhattan, Nova York. Um deles é o Jane Austen em Manhattan, que é um filme meio problemático, tem cara de ser um filme que alguém foi lá, colocou a mão, mexeu e transformou numa coisa não tão legal. Mas ainda assim eu gosto. Ele fez uma segunda tentativa com esse filme, quase com os mesmos atores, talvez. Não, estou confundindo, só com um ator. Ele fez uma segunda tentativa com esse filme, que foi o Escravos de Nova York, de 89. Acho que é o filme menos visto do James Ivory de todos os tempos. Eu acho que é um dos melhores. Aí nesses filmes ele está fazendo a mesma experiência de contar uma história sobre umas pessoas, só que ele já mais seleto nos processos de registro, já mais competente no processo de registrar essas lateralidades corporais dos filmes, né? Ele consegue realmente criar uma anatomia, né? Um universo de uma anatomia bem complexa do que seria a Nova York cultural jovem de 85, 86, em que em cada esquina estava tendo uma exposição, um show de new wave ou de pós-punk experimental, ou uma exposição de uns caras pintando assim de forma meio lúdica, meio televisiva, né, mas com aquela vontade de exuberância, né, os personagens do Popeye, né, o Brutus, ou então criando quadros, né, retratos que eram conjugados, né, em paralelismo a histórias como a história de Ulisses, que vai reencontra o cachorro. Então é meio a Nova York como Barra Funda, a Barra Funda original, ali em 85, 86, com aqueles artistas pretensiosos e meio endemoniados que faziam arte, escultura, teatro
e simultaneamente precisavam de contratos, né, para expor essas artes, para ganhar a vida com as artes, e ao mesmo tempo, simultaneamente, competiam e estabeleciam contratos românticos, afetivos com pessoas que eram interessantes. Então ele faz esse passeio anatômico pela Nova York 85-86, pós-punk, escultura, teatro, e vai colocando esses casais meio utilitários, em que sempre tem um mais bobinho, ou geralmente a mais bobinha, e um cara que está explorando aquela ingenuidade para ganhar alguma coisa, ou o contrário, alguma mulher ali que está, né, fazendo aquele trajeto do alpinismo e se colocando ali para ganhar alguma vantagem do namorado, que tem um conhecimento do cara, que tem a galeria, que está montando exposição. Então ele vai mostrando esse universo e as suas lateralidades, e o universo só se torna universo de fato, carnal, com as lateralidades. Porque ele não está contando uma história, uma coisa ali central, ele está contando o universo todo. Só que esse universo todo, ele vai meio que passeando. Ele lembra muito aquele filme do Jacques Becker, que eu já falei aqui nessa mesma mídia aqui, que é o... esqueci o nome agora. Que é aquele filme do Jacques Becker, que é exatamente sobre a mesma coisa, mas na Paris dos anos 40. Que também essa anatomia das relações na Paris cultural e a maneira como as pessoas, no desespero ali do reconhecimento e mesmo da sobrevivência material, vão criando esses laços que são utilitários e ao mesmo tempo são performáticos, né? Laços que performam uma ligação afetiva, sei lá, uma qualidade aventureira, alguma coisa assim. E assim, uma qualidade aventureira que estaria em consonância com uma certa energia artística, alguma coisa assim. Então esse filme ele traz também essas lateralidades e essas posições dos artistas jovens em busca de contratos, experiências afetivas que são sempre parasitárias, são sempre atravessadas por uma mercadologia, uma Nova York de 40 anos atrás, sugismunda, assim, bastante, quase como se fosse uma Nova York periférica do imaginário. A Nova York, antes de se tornar Nova York, ele registra isso, acho que exatamente no momento anterior que os Estados Unidos entraram no Iraque, em 1991, e a partir da entrada no Iraque, os Estados Unidos enriqueceram muito, né, roubando petróleo, fazendo pirataria, como tem feito atualmente. E naquele ponto, as cidades americanas centrais, elas tiveram a partir daquele ponto, as cidades centrais americanas tiveram assim um crescimento, né, melhorou o verniz, né, dessas cidades, mas esse ponto é o ponto anterior a essas invasões que permitiram o crescimento econômico do país e das cidades. Então ele mostra assim bem crua a cidade ali, e a cidade como, assim como no Jane Austen Manhattan, que foi filmado um pouquinho antes, e a cidade também como uma tela ali em que essas pessoas e suas relações são pinturas mesmo da cidade. Elas estão ali como pinturas a ser contempladas, e como não só as pessoas como pintores, pintoras, escultoras, mas pessoas nessa tela decadente,
podendo ser contempladas em suas relações laterais e, portanto, quase na totalidade possível do seu mundo. Então é esse exercício que ele faz nesse filme, que, assim como nos outros filmes, se nos outros filmes tem os castelos, as casas coloniais no sul dos Estados Unidos, em Kansas, os bostonianos ali na Nova Inglaterra, as casas coloniais, as casas de praia coloniais. Nesse filme tem a Nova York que já é muito antiga. Agora é engraçado, né? Porque nos filmes tem nos outros filmes, vestígios do dia, que é meio Downton Abbey, né? Tem esse caráter, né? Da arquitetura medieval, renascentista, gótica. Tem o caráter do antigo mundo aristocrático, do mundo colonial gótico na Nova Inglaterra. Tem todo esse peso arquitetônico nos filmes. Nesses filmes ele acaba criando com isso pequenos mundos de fantasia também, né? E nessa Nova York que ele registrou ali na pele, ali no tempo, ali no lugar, ele cria sem querer um mundo de fantasia, porque aquela Nova York não existe mais. Então, e ela foi ficando de fantasia conforme o tempo foi mudando, né? E então aquela Nova York que ele registra, esse cenário dessas peripécias dessas pessoas também é uma Nova York como se fosse um castelo antigo, castelo colonial no interior da Nova Inglaterra, ou no interior da Inglaterra mesmo, como no Vestígios do Dia. Então essa Nova York ela fica sendo meio Nova York pictórica, decadente, punk e de fantasia, que não existe mais, e que a gente chega lá e se dissolve ali, né? Porque essa capacidade que ele tem de lateralizar o mundo de forma quase infinita, ela dissolve essa estratégia, é a dissolução do mundo em várias micro fases desse mundo, e a gente também se dissolve, né, nesse passeio, porque a gente já começa a poder habitar aquele lugar mais como espectadores habitantes, perdidos, e não tanto como espectadores dispostos a um juízo exterior e coisa assim. A gente perde um pouco da nossa integridade, o que de certa forma é o que se espera no cinema. E ao mesmo tempo a gente se alimenta, né, como eu estava falando. Eu acho que tem esse caráter, os vários mundos, tem esse caráter de banquete, né, de uma variedade de caminhos a percorrer junto com o filme. E tem essa coisa, né, da fantasia que ele acaba promovendo nos filmes, querendo ou sem querer. Nesse filme de Nova York, do Escravo de Nova York, é como se ele conseguisse fazer a fantasia depois de 40 anos que ele filmou, né? Porque quando ele filmou não era assim. Quando ele filmou era só uma cidade suja e feia, compatível com o grau de desenvolvimento nova-iorquino daquele momento, do grau de desenvolvimento americano naquele momento. Só que depois de um tempo passou a ser essa cidade de fantasia que está no filme. E o que eu estava falando também é que esse caráter do mundo de fantasia, né, do mundo que é distante e que no entanto é transformado em um lugar bastante próximo, porque ele vai concebendo as várias possibilidades desse lugar.
ele nos alimenta também no nosso desejo de tempo, né? No nosso desejo de espetáculo do diferente, espetáculo do anômalo, ao mundo nosso, ao mundo primeiro aqui. E nos alimenta também como possibilidade de ingestão, de digestão do tempo que nos fugiu. Tem esse caráter, assim como vários filmes de época, né? Tem esse impacto de nos dar o tempo, não o tempo que nós perdemos, né? Mas o tempo com o qual a gente não pôde ter nenhuma ligação, que nos faz falta sem a gente saber, alguma coisa assim. Assim, o mundo e o tempo se conectam de uma forma, né? O tempo cria o mundo, o tempo desenha o mundo, né? Só que ele vai desenhando e a gente não tem como ficar ali. Aquilo não tem como ficar ali para nós. Então esses filmes do Ivory, eles têm essa função de nos dar aquilo que estava ali, não está mais. Só que o que é a potência, né, o que é potencializado por esse estilo dele de fazer, de ver, de filmar, as amplas possibilidades laterais e submersas a esse mundo que dá de fato a completude desse mundo, quase a completude desse mundo. É por isso que eu, no meu caso, eu fico ali naqueles filmes meio que embasbacado, assim, sem saber sair e sem querer sair. E é isso, acho que ele curte muito isso no cinema. Eu gosto muito de James Ivory, assim, sou realmente muito fã. Ele nasceu umas semanas antes dos primeiros testes de filmes com som dentro, com som de fala dentro. Os screenings com alguns sons sendo já planejados, experimentados ali nos estúdios. Ele nasceu nessa época, um pouquinho antes, um ano antes do primeiro filme realmente falado. E ele está vivo até aqui, ele é o realizador mais velho vivo. Eu tenho às vezes a impressão de que ele cumpriu aquilo que o cinema desejava no mundo, e quando ele morrer já não... É como se não precisasse mais ter a coisa toda do cinema. É claro que eu tô poetizando aqui, mas é mais ou menos isso que eu sinto quanto aos filmes dele. Mas é isso, esse filme Escravos de Nova York é essa cartografia, essa anatomia da Barra Funda original, a Barra Funda nova-iorquina primeira, primitiva. E é engraçado como os conflitos, os comércios, as tensões, as paisagens, de certa maneira, elas se confundem, mas elas se repetem, né? De certa forma a gente pensa, será que é da humanidade ou é da própria, ou especificamente da civilização ocidental ou americana, e se reproduz aqui 40, 50 anos depois da mesma forma, porque de fato há uma lógica imperial que permite essa reprodução quase inequívoca, quase rigorosamente idêntica. Na França, que é um país central para a cultura brasileira, mas também para a cultura americana, se for ver, aquilo também está impresso, por exemplo, no filme do Jacques Bequier, mas nesse filme do Ivory a gente vê como que rigorosamente o mundo do Soho Bushwick, sei lá, 85, 86, embora o filme tenha sido feito em 89, como ele se repete,
Aquela atmosfera se repete perfeitamente aqui. Quando você assim, se aventura pelas ruas da Santa Cecília numa madrugada, você vê aqueles espectros meio que se repetindo. Talvez isso seja da própria lei da natureza dos artistas egocêntricos, narcisistas e imaturos urbanos, ou pode ser uma lei da natureza do colonialismo, né? Da possibilidade que essa civilização tem de se reproduzir não só na forma, mas não só nas formas estéticas, mas também nas formas contratuais e afetivas em outros lugares, né? E reaparecendo em outros lugares pelas vísceras mesmo, né? Pela maneira como as pessoas tratam umas às outras e como elas reagem, como elas falam. Coincidências semânticas, por diferentes que sejam, né? Por mais distantes que sejam os idiomas. Mas tudo isso ele filma, tudo isso ele documenta, e tudo isso ele afirma e reafirma sem saber o peso dessa reafirmação ali 40 anos atrás. E esse cinema de experimento pela totalidade lateral dos mundos que é o que caracterizou, né? O que caracteriza a vida desse realizador imenso que é o James Ivory.